Bem-vindos de volta. Vamos iniciar agora o nosso segundo painel do seminário Novo Rio Pinheiros, Novas Tecnologias e Soluções Adotadas, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS, nossa diretoria nacional, e a seção São Paulo, ABS-SP. Esse seminário está sendo realizado no formato híbrido, sendo presencial aqui no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo, com transmissão online pelo canal da ABS no YouTube. Mais uma vez, agradecemos aos nossos patrocinadores, sem eles não seria possível a realização deste seminário. Consórcio TPF Engecorps, Engeform, Passarelli, CAA Company, Cobrap, Agaplan, Ensibra, Giribelo Engenharia, LBR Engenharia, Nippon Koei-Lak do Brasil, Sandotécnica e Visca. Vamos então, neste momento, dar início ao segundo painel, com o tema Modelagem, Formas de Captação, Coleta e Afastamento de Esgotos Não Convencionais. Eu convido, inicialmente, ele que será o nosso moderador, o presidente da ABS São Paulo, Luiz Pladeval, a quem eu peço uma salva de palmas. Isso. Convido também para debater esse assunto os nossos convidados. Silene Cristina Batistelli, engenheira na Sabesp, a quem também peço uma salva de palmas. Bem-vinda. Guilherme Paixão, superintendente da TG da Sabesp. Ramon Veloso de Oliveira, engenheiro na Cobrap. E César Laradoá, superintendente comercial de infraestrutura da construtora Passarelli. Você que está nos assistindo pode fazer as perguntas aí na aba do chat. E, ao final da apresentação, nossos convidados responderão às perguntas. A mesma coisa para os nossos amigos aqui presencialmente. Mais uma vez, quem ainda não acessou o nosso chat, por favor, se possível, colocar na tela o QR Code para o envio das mensagens. Luiz Pladeval, é contigo. Bom painel. Bom, novamente, bom dia a todos. É um prazer poder coordenar esse painel. Acho que esse segundo painel tem o objetivo de colocar uma linha do tempo, né, em relação principalmente às ações que foram feitas para se atingir as coletas nas áreas com maior dificuldade. Pensando nisso, o que a gente imaginou, começar com a parte de planejamento, né, como é que foi pensado o decaimento, principalmente do DBO ao longo do Rio Pinheiros e como se definiu as ações que seriam feitas, né? Por isso a gente conversou bastante com o pessoal da EPI, com o Dante e com a Silene, e a Silene hoje está aqui para nos passar essa visão que é fundamental, que nós defendemos sempre. O planejamento é o início de tudo. E agradecer aí também o apoio do Dante. O Dante, infelizmente, não pode estar aqui com a gente hoje, ele está em viagem. Mas, Silene, obrigado. Vamos começar, então. Como é? Para frente? Tá. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Superintendência de Planejamento Integrado, né? O Dante não pôde estar, e eu vou tentar passar para vocês hoje como foi o início ali do programa Novo Rio Pinheiros, né? Como a gente fez lá dentro do planejamento, é uma área ligada à presidência, né? Então, como a gente deu início a esse planejamento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mais para contextualizar, né, um pouco da história, um pouco das características do Rio Pinheiros e da bacia. Depois eu vou dizer como foi feito o diagnóstico e o prognóstico da qualidade das águas do Rio Pinheiros por meio da modelagem matemática. E também vou dizer um pouco das simulações adicionais e das ações adicionais que a gente também previu lá no planejamento.
Bom, aqui do histórico, o que eu quero destacar é que o rio Pinheiros ele era um rio sinuoso, né, já de pouca dinâmica. E depois que ele foi canalizado e retificado, ele continuou com essa pouca dinâmica, né? E ainda tendo é um rio assim bem incomum, né? São 2 canais, né, divididos ali por uma usina elevatória a traição, na qual ele tem o seu sentido da Billings para o Tietê, só que de tempos em tempos, por ocasião de cheia, ele retorna e vai do Tietê para Billings, né? Então, uma condição bastante peculiar, né? E durante essa trajetória, então, houve a retificação, lá na década de 40, nos anos 2000 houve a flotação, que também não deu muito certo, né? E aí, em 2019, acima, né, foi o que deu início a esse programa Novo Rio Pinheiros, com Repensando Pinheiros, né? Então, era esse grupo que fariam estudos para a melhoria da qualidade das águas do Pinheiros. Bom, também com relação às características, né, eu vou reforçar que, por conta dele ser retificado e canalizado, ele tem uma baixa dinâmica, né? Então, ela tem pouca capacidade de autodepuração. Com relação à cidade informal, né, o que a gente já viu os outros palestrantes, é que o maior problema era justamente as áreas irregulares, né? Porque coletar, levar para tratamento e tratar o esgoto, a Sabesp fazia tranquilo, né? Agora, o problema seriam essas áreas irregulares, né? Nesse Repensando Pinheiros, eu também queria destacar novamente os diversos atores que participaram, né? A gente viu aqui nas palestras anteriores, mas o que cabia à Sabesp era a coleta, afastamento e tratamento dos esgotos. Só que a gente teve que colocar nesse rol de ações também as URs, que eram as Unidades Recuperadoras da Qualidade das Águas, né? Então, isso veio desde a época da flotação, então, a ideia de que a gente pudesse atuar junto ao rio, mas não como na flotação, onde não tinha as ações de saneamento, mas sim atuar direto no rio, em conjunto com as ações de saneamento. Então, quando isso caiu ali na API, né, então, bom, a gente tem que fazer um planejamento para essas obras até 2022, e o que a gente quer? A gente quer que o rio tenha condição aeróbia, porque, no momento, ele tinha, por vários momentos, condições anaeróbias, né? Então, o que cabia à Sabesp era coletar, afastar e tratar, dando continuidade às obras do projeto Tietê, que é, na verdade, o maior programa de despoluição de rios urbanos, que é o projeto Tietê. Então, a gente daria continuidade a essas obras, com as obras estruturantes, convencionais de sistema de esgotamento sanitário, ações operacionais também, e as intervenções diretas no rio. E o que a gente queria com isso no Rio Pinheiros e também nos rios da bacia? Era conseguir um DBO menor do que 30 miligramas por litro, isso uma experiência do córrego limpo, a gente tinha que esse valor era um valor bom, visto que o CONAMA não tem limite para DBO para a classe 4. E, com relação ao OD, a gente tinha que alcançar mais do que 2 miligramas por litro, que era o limite da CONAMA, para a classe 4. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver, lá em 2018, o que está em verdinho é o que já ia para tratamento, e o que está em cor de rosa não ia para tratamento. E aí a nossa função era alocar, né? Então, a gente tinha que locar da capacidade nominal e qual a carga que essas URs iriam remover. Então, foi justamente isso que a gente fez, né? Então, a gente tinha 3 funções a ser cumpridas. Onde iam ser as URs, né? Qual a vazão, e aí o complicador. A Sabesp sabia quantificar quanto era a vazão de esgoto produzida, mas ela não sabia quantificar qual a vazão que ela ia tirar do rio, né? E depois saber qual é a eficiência para esses tratamentos, que não é uma ET, que não é uma ETA, era um tratamento diferente de água de rio.
Bom, primeiro na locação, a primeira ideia era colocar as URs na foz dos principais rios ou dos rios mais poluídos, né? Mas também não foi uma alternativa que foi para frente, porque ela desconsiderava, dentro da bacia, as áreas que já eram atendidas, né? Então, naquela primeira figura, eu contornei toda a bacia do Pirajussara, e a primeira ideia era colocar o R lá na foz. Mas a gente tinha várias áreas ali que já eram atendidas, e áreas que também as UNs diziam que iriam atender, né? Então, a gente pegou com as UNs quais as áreas que elas iriam atender, e aí foi ficando algumas áreas mais difíceis de serem atendidas, que nessa outra figura tem a localização da UR Pirajussara, que fica bem no meio da bacia, a Antonico, que pega a favela de Paraisópolis, e a da Morro do Oeste, que também pega uma área ali. Então, as URs foram localizadas a jusante das áreas onde não era possível o atendimento com o sistema de esgotamento sanitário convencional. Aí, depois, quantificar as vazões. Então, as vazões a gente conseguia quantificar a quantidade de esgoto gerado, o quanto iria para tratamento, então, o que as UNs nos informavam de unidade, de economias que iriam para tratamento, a gente tirava essas unidades. Então, ia ficar algum esgoto no rio, né? Então, isso era fácil. E, com relação à água do rio, né, a gente tinha que quantificar. Então, a gente utilizou dados históricos, né, de vazões, porque as vazões do rio, elas representam a pluviosidade, né, as chuvas. A UFCTH também nos ajudou com um estudo, e a gente escolheu, né, depois de todos esses estudos, uma vazão específica. E aí a gente conseguia quantificar cada subbacia, subárea, que contribuía para aquela localização que a gente tinha visto anteriormente, qual seria essa vazão, né? Isso tinha uma permanência de em torno de 60%, né, por esses estudos. E aí, quantificada essas vazões, a gente conseguia saber qual a carga que seria retirada do rio e qual ficaria no rio. E aí, a gente tinha qual a carga, qual a capacidade dessa UR e qual a carga que essa UR deveria remover. Então, qual era a eficiência de remoção para cada uma delas, tá? Então, aqui é uma foto, eu não vou entrar muito no detalhe, porque alguém vai falar sobre as URs. Porque depois do planejamento, isso foi para outra área da Sabesp, e aí foi melhor detalhado, foi contratado, né? Então, lá no planejamento, a gente fez até aqui, tá? Bom, aí qual era depois a outra dúvida? Não, mas qual vai ser a qualidade do Pinheiros? Porque até então a gente trabalhava em planilhas de Excel, e era muita reunião, muita discussão, mas a gente queria saber qual era a qualidade que ia dar para o rio. E, para isso, a gente tinha que abrir mão de uma ferramenta de modelagem matemática, aonde essa modelagem representava esse sistema ambiental que era o Rio Pinheiros, né? Para isso, a gente utilizou modelagens, modelo hidrológico, modelo de geração de cargas, modelo hidrodinâmico em uma dimensão e em duas dimensões, porque a gente achou importante estudar não só no perfil do rio, mas também na largura desse rio e na profundidade. Foram utilizados modelos hidrodinâmicos, porque, como eu disse, era muito difícil a dinâmica desse rio, né? E também modelos de qualidade. Então, aqui eu tenho o perfil do rio, a gente vê que tem esse desnível, né, que é onde eu tenho a reversão. Então, bastante incomum no nosso Rio Pinheiros. Como esse modelo foi abastecido? Ele foi abastecido num cenário atual, à época, né, de 2019, e um cenário futuro, onde a gente colocava quais eram as vazões que iam para o rio, vazões de esgoto, e, no futuro, as vazões que já seriam retiradas por conta das obras estruturantes e também com a alocação das URs, né? Foi considerado também a poluição difusa, porque a gente entendia que, né, essa bacia bastante urbanizada, ela levava bastante carga difusa, e também alguma parte do esgoto industrial. Não existe um lançamento pontual de ET na bacia do Pinheiros, porque todo o esgoto é exportado para ET Barueri.
Então, a primeira parte da modelagem é fazer com que eu tenha uma calibração do modelo para que ele represente o cenário atual, para que dê confiabilidade para o cenário futuro. Então, aqui nesses gráficos, a gente vê para DBO e para OD, dentro dos quadradinhos dos box plots, são as medições de campo de 2000 a 2018, onde foram, por tratamento estatístico, a gente monta esses box plots, e a linha vermelha foi a linha média, ou seja, o DBO médio para 1 ano de simulação para esse rio. Na de baixo, o OD, também da mesma forma, a linha azul é que dá a calibração do rio. Então, essa era a situação atual, na época, em 2019, do Rio Pinheiros. E aí a gente fez vários cenários de simulação, né? Então, o mais importante aqui é o vermelho, que é o que a gente viu ali atrás, que era o cenário atual, e depois o azul, aqui eu não consigo, né? E depois o cenário azul, a última linha, né? Em cima, o gráfico de DBO é a linha de baixo, onde era a melhor situação, ou seja, todas as obras concluídas, inclusive as URs, então eu tinha uma melhora considerável da qualidade da água. Mas veja que na permanência eu tenho ainda uma inflexão ali da permanência, eu não tenho em 100% do tempo essa qualidade. Para a OD, isso fica mais caracterizado ainda. Então, na média, a gente conseguia aquela linha azul, mas não atingia os 2 miligramas por litro o tempo todo, né? Então, a permanência ela cai um pouco, né? Ela não fica 100% do tempo. Então, essas foram as simulações iniciais feitas ali para o FCTH. Aqui eu vou mostrar algumas imagens também da modelagem do 2D, né, na largura. Então, a gente vê o rio ali correndo da Billings, aqui é só canal superior, tá? Da Billings para o Tietê, aqui ele revertendo, aqui ele voltando com uma velocidade maior. Então, vejam que a dinâmica é bastante variada, né? E isso influencia muito na qualidade. Aqui também, em 2D, a gente consegue detectar alguma pluma, né? Naquele do dreno Brooklyn, a entrada do dreno, isso situação de 2019, que é bastante poluído, como ele entrava no Pinheiros. E, nesse outro caso, a entrada do Pirajussara, né? Então, isso tudo a gente fez para poder avaliar melhor esse rio. Bom, algumas conclusões principais da modelagem, tá? É que no cenário de 2022 a gente teria uma melhora considerável do rio, então, muito bem, era isso que a gente queria. Então, as obras todas propostas iriam fazer isso, mas que o OD não iria atingir atingir 2 miligramas por litro em 100% do tempo. Então, para isso, a gente precisava pensar em ações, intervenções adicionais para esse rio. E daí que veio a ideia lá da oxigenação, que depois disso passou para a TX, para que a TX estudasse. E uma outra conclusão era com relação à bacia do Morro do S. Então, a gente, naquele momento, né, estava em andamento, esses resultados saíram mais ou menos em 2020, as contratações já estavam em andamento, mas a gente viu que precisava de uma contratação a mais. E isso influenciou também na revisão da contratação. Aí a gente fez simulações adicionais. Aí, para o aumento do OD, a gente considerou 2 opções. A operação Bochecho, que era o bombeamento intermitente do rio. Então, a gente enchia o canal inferior, mandava para o superior, depois liberava, mandava do superior para o inferior e fazia um bochecho. Aí a água subia e descia. A gente modelou isso e a gente fez um teste de campo também. Então, esse teste foi bem sucedido, mas é uma opção que está lá, em stand-by. Se for necessário, a gente pode abrir mão dessa solução. E a oxigenação, que também a TX vai falar com detalhe, mas a gente também modelou e viu que realmente a oxigenação seria necessária, né? E aí a TX encaminhou o trabalho.
Também fizemos essas simulações para a bacia do Morro do S, né? Então, a gente também propôs, olha, se a gente aumentar ali a quantidade de economias levada para tratamento, a gente consegue elevar o OD para acima de 2 e também consegue aumentar um pouquinho a permanência. Então, o resultado anterior era a linha vermelha e as linhazinhas acima eram alguns cenários que a gente aumentava o número de economias. E como o Alceu falou aqui, foram mais 73 mil economias que foram colocadas no pacote, né? Aqui também vou dar um spoiler do que o Nivaldo vai falar, mas puxando aqui para o Cachoeira, a gente vê, né, esse monitoramento desde lá de 2018, né, até outubro. Agora, então, a gente vê o gráfico de cima, o DBO ele diminui e o OD aumenta, isso em função das obras que foram feitas lá. Isso aqui vocês vão ver com o Nivaldo, que acontece para todos os rios, é muito bacana. E aqui também, para vocês terem a ideia de como era em 2019, então, para a DBO, né? A gente tinha máximas ali de em torno de 160, né? E isso foi caindo, né? E agora, para 2022, a gente tem quase todos os pontos abaixo dos 30 miligramas por litro. E para a OD, a mesma coisa. A gente tinha ODs muito baixos e agora, em 2022, a gente tem todo o OD acima de 2 miligramas por litro. Bom, como conclusão, né, quando veio essa proposta lá para o planejamento, então, a nossa ideia era que atender, né, a demanda, né, e, por isso, todo esse planejamento, e realmente houve toda uma resistência, porque era difícil mesmo, as pessoas não acreditavam que isso ia acontecer. Mas a gente estava utilizando ferramentas apropriadas para isso, né? A gente procurou dar resposta em cima de ferramentas apropriadas. E, assim, puxando brasa para o meu departamento, para a minha superintendência, o planejamento, para mim, foi fundamental para que houvesse o sucesso dessas obras, né? Bom, é isso que eu queria falar. Eu estou à disposição para qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada. Silene, obrigado. Eu sei que 15 minutos para falar tudo isso aqui não é fácil. Você foi bastante concisa e parabéns pelo trabalho. Realmente, o trabalho foi o direcionador das ações, né? Então, acho que a gente inicia esse bloco trazendo essa visão geral e queria me desculpar, né, porque eu acabei não falando com um dos outros apresentadores aqui. Eu queria agradecer o César, o Guilherme e o Ramon. É que nós estamos todos entre amigos, né? A gente se conhece há tanto tempo e trabalha juntos há tanto tempo, né? Mas vamos para a próxima palestra, que é do Guilherme. O Guilherme vai trazer aqui a visão da parte dos contratos de performance e das dificuldades, né? Do desafio que foi coletar esgoto na bacia, né? Vamos lá, Guilherme? Vamos sim. Pessoal, bom dia. Tá lá? Bom dia a todos e a todas presentes, quem está nos assistindo. Agradecimento especial à ABS Nacional, doutor Alceu, à ABS São Paulo, Pladeval, e cumprimento todos os demais. Aprendi isso com um colega de trabalho, no nome desses dois, cumprimento todos os demais presentes. Roberval, obrigado por me ensinar a saudar as pessoas, né? Os patrocinadores, sempre importante, que a gente tem que dar o valor, que além de patrocinar o evento, me emprestaram o blazer que eu tinha esquecido no carro. Então, agradeço também aí ao patrocínio, né? Eu vou tentar fazer uma apresentação bem concisa, mas trazendo algumas coisas que a gente, às vezes, deixa passar batido, né? O sucesso do Pinheiros é visível, é notório, é perceptível. Que bom que a gente teve sucesso, mas importante trazer a experiência ao longo do tempo. Então, Pladeval, eu tive uma atenção maior a trazer os contratos de performance, porque senão traz a ideia de que um contrato de performance vem da hora para outra e surge um contrato de performance. Não é bem essa questão que a gente tem, né? Então, eu procurei focar e, obviamente, vou trazer em coletas não ortodoxas, não convencionais, mas tenho certeza que o César vai abranger também essa parte. Cumprimentar todos os demais que estão aqui também nesse painel,
Então, Silene, César, Ramon e Pladeval conduzindo, um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá. Contrato de performance. Tem uma essência, tem um objetivo, tem um porquê da gente fazer o contrato de performance. A gente traz com ele aqui, sem tentar ler tudo, porque não é objetivo, mas a parte de baixo a gente está trazendo, procura eficiência, eficácia e efetividade socioambiental, preservação de recursos, excelência na prestação de serviço, e eu acho que isso caminha, é um caminho para a gente chegar a esse objetivo, né? Dentro dos contratos de performance, antes até mesmo, e agora, depois, nós convivemos com o contrato de performance, nós aprendemos a conviver com o contrato de performance na Lei 8666. E aí teve o advento da Lei 13.303/16. Você vê que tem lá, o que é isso? A gente tinha uma estrutura, um arcabouço, em que tinha algumas restrições, bastante. E a gente tinha que ter oportunidade, nós escrevemos o nosso regulamento de licitações e contratações, a lei era 16, em 18 a gente teve o nosso regulamento da Sabesp, e a gente trouxe para isso, enxergando as oportunidades que tinham dentro do nosso regulamento. Nós estamos há 2 anos, nós tivemos 2 anos, desde a divulgação da lei, e a gente teve a promulgação da lei, nós tivemos 2 anos para desenvolver o Rio, que nós estamos há 4 anos de aprendizado de convivência dentro do novo RIUC, dentro do novo regulamento de licitações. Então, tudo ainda é um aprendizado. E o novo Rio Pinheiros foi construído dentro desse novo, né, universo, em que mudou, que a gente poderia colocar ciclo de vida do objeto, troca de produto para o resultado, uma remuneração variável, maior retorno econômico, são coisas que estão explicitamente escritas lá no regulamento. A mudança, muda o foco de ação no contrato de performance, de ações isoladas, de pagamento preço notário, para ações integradas em meta de desempenho e buscando a excelência na prestação do serviço. Eu estou virando bem para cá aqui, que eu não enxergo direito o que eu estou lendo ali, então fica mais, desculpa das costas aqui, né? Aqui eu trago um pouco da experiência, bastante da experiência da Sabesp. Antes do Rio Pinheiros, nós tivemos, ali embaixo está a contratação do Rio Pinheiros, mas a gente teve uma gama de contratos que foram desenvolvidos, contratos de performance, de desempenho dentro da Sabesp. Passando, contratação de redução, performance de redução de perda, performance de estação de tratamento de esgoto, performance de gerenciamento, performance de regularização de água e esgoto em favelas, Global Source, automação e eficiência energética e IoT, colocando desempenho nesses contratos, contratação de desempenho para renovação de ativos, contratação também de performance que tem nas URs, que o Marco Antônio vai explicitar depois, mas é uma gama, né, de experiências que trouxeram a possibilidade de se pensar e trazer para o novo Rio Pinheiros a modelagem de performance. Detalhe, a experiência não só da contratação, mas a experiência e o fato de ter passado, principalmente nos contratos de perda, onde nós tivemos mais dezenas de contratos, e todos com julgamento regular pelo Tribunal de Contas. Então, a gente tem um entendimento dos órgãos fiscalizadores de que os contratos têm, sim, efetividade, eficiência, estão dentro daquilo que a gente não teria, de forma alguma, prejudicando e dando prejuízo ao erário. Isso dá uma sustentação, trouxe uma credibilidade, uma confiança para que a gente pudesse ousar mais, ousar sempre em fazer uma modelagem diferenciada de contratação. Sempre é muito bom ter esse ambiente pacificado. E isso nós temos e deu muita base para a gente avançar, né? Dentro em si, então, um pouco mais, a gente sai de unir vários tipos de serviços no mesmo contrato, com comprometimento com o resultado, incentivar soluções inovadoras e eficientes e maior agilidade da contratação. Objetivo maior. Eu trouxe um exemplo aqui, não é objetivo entrar no detalhe dele, mas só para mostrar que um dos exemplos que eu coloquei lá atrás, do contrato de redução de perda, foi um contrato que, ao longo do tempo, foi desenvolvido e aprimorado nas unidades de negócio da Sabesp, junto com aquilo que tinha de cultura, principalmente na época da diretoria metropolitana da Sabesp, que tinha muito esse perfil inovador, e eu estou falando, gente, de anos e anos atrás.
pode colocar uns 10 anos tranquilamente em tudo que foi feito. Então, que legal que tem essa cultura, que legal que a gente avance cada vez mais dentro das empresas de saneamento com essa cultura de contrato de performance, que é essencial para a gente alcançar os objetivos. Esse aqui, rapidamente, passando só para vocês terem uma ideia, já tinha, esse aqui é o de PEDAS, notem que já tinha uma fase de implantação de escopo, de apuração de performance, de remuneração fixa, com algumas variações da remuneração fixa, do bônus, e a implantação, num período, tem um período de implantação, um período de apuração e um período de remuneração fixa. Então, a base, a essência do contrato de performance já estava sendo praticada dentro da Sabesp. Bom, aqui não é para todo mundo, mas só mostrar que tinha um escopo com vários itens que teriam que ter um escopo obrigatório a ser cumprido, obras e serviços físicos a serem realizados, os benefícios e como seria a remuneração com impacto direto em TIR e payback, trazendo uma vantajosidade, trazendo ali, agregando valor à companhia. Né? Não é objetivo entrar com detalhes, se precisar a gente faz até depois, esclarece. Dentro do Novo Rio Pinheiros, num diagnóstico claro de evolução que tem que envolver qual era a necessidade do cliente, seja o cliente, a gente pensando no cliente final, ou até o próprio cliente, que era o governador que estava colocando aquela demanda naquele momento. Né? Passando pelo mercado, não se constrói um contrato de performance sem entender se o mercado vai atender ou não. Você tem que ter realmente um diálogo com o mercado, com as entidades, com todos que compõem, para ali. Vamos combinar o jogo? Sim. Temos que construir o jogo a sério. Não adianta você inventar da cabeça e ser um negócio inexequível. Então, é normal que tenha esses aspectos. E entrando aqui já no detalhe, notem que tem fase 1, fase 2, fase 3, que era a mesma advinda também de outros contratos de performance. Com a sua fase de implantação, alguns contratos de 12 a 18 meses, a fase de apuração de performance e a fase de remuneração fixa. Bom, mais uma vez, dentro do contrato do Pinheiros, notem, lá estão as fases, e ali a gente fala, como que vai ser isso aqui? Não é igual de Pedro. Os dois fatores que remuneram o contrato de performance do Pinheiro são economias. Na hora que a gente fala economia, um visto da Sabesp fala economia, mas são as residências, né, encaminhadas para de esgoto, encaminhadas para tratamento. E ter a DBO menor, igual a 30 miligramas por litro, que é aquilo que foi um aprendizado do córrego limpo. O Dr. Borsari apresentou, nós tivemos experiência com o córrego limpo, que o 30 era um balizador de que tinha a percepção da sociedade, do entorno e da qualidade da água compatível com o que a gente podia falar que é um patamar aceitável para córregos e rios. Tinha uma formulação principal, que tinha a remuneração básica e bonificação. Então, a gente já saiu falando qual vai ser a bonificação, diferentemente de outros contratos de performance. A lei das estatais trouxe que a gente tinha que colocar o investimento todo, inclusive abrir o recurso considerando a bonificação. Então, as aberturas, os contratos, foram aquele valor, o que também foi bom para os consórcios, porque eles enxergavam claramente que não dependia de um aditivo para ter a bonificação. Estava lá o recurso. Estando lá o recurso, vamos buscá-los. Né? Vamos lá e vamos trabalhar, é um incentivo a mais. Bom, a taxa de bonificação era trabalhada em cima de economias para tratamento, obviamente, lá embaixo a gente colocando que, além de atingir as economias, no segundo momento da bonificação, para atingir, tem que ter também a DBO atingida, né? Uma coisa ligada à outra. Entrando numa fase da implantação em si, né? A remuneração, como era feito, aqui são só detalhes, que eu não vou entrar no detalhe, mas mostrando que tem toda uma engenharia, tem toda uma complexidade para a formatação do contrato de performance, mas que foi muito bem estruturada, inclusive com incentivos parciais na fase de implantação, porque senão a bonificação em si, ou o pagamento, se daria só depois de toda a implantação. Não, nós tivemos um exercício para que tivesse também disparar gatilhos para ter um incentivo de buscar mais rapidamente as metas serem atingidas. Entra depois na sua fase de variável, então a apuração de performance, como que é feita a apuração que agora estão, que são ligadas direto ao DBO, tendo que ser atingido aqueles DBOs, medidos semanalmente, num patamar de satisfatório. Tem as justificativas, não, mas estão ligados. Primeira fase, trazem as economias, segunda fase,
tem que ter o atingimento de DBO para compor o fator que vai ter de remuneração das contratadas, baseado também naquilo que tem de infraestrutura a ser implantada em cada um. Por que eu falo isso? Aí tem os detalhes de cada um, entra depois na fase de remuneração física, onde a gente tem o restante do pagamento já passado as fases de implantação e de apuração de performance, a partir daí são os pagamentos, né? Bom, aqui eu mostro uma interligação das coisas que a gente, dentro do contrato, você vê a engrenagem rodando, na verdade, é uma experiência de vários contratos, várias expertises, várias empresas colocando as suas expertises dentro de um contrato. Colocamos social, colocamos varredura, colocamos diagnóstico, que era feito pelas áreas de engenharia, teste de fumaça, toda a expertise que tem de vários parceiros da Sabesp, e a palavra é realmente parceiros, para que trouxesse e agregassem a isso fatores essenciais. O social nem se fala, um aprendizado enorme, nós de área de empreendimento, adentrarmos a esse assunto, né? Aqui, um pouco mais do que foi falado, dos contratos que hoje estão sob responsabilidade da Superintendência de Execução de Empreendimentos, né? Na região metropolitana. Alguns números aqui são evidentes, em que a gente atingiu, na média, somando todos os contratos, mais de 110%, foram 112% da meta atingida, em que pese temos pagado 110%. Tá? Nós estamos numa realização, o realizado financeiro agora está chegando em 355 milhões, o que representa cerca de, ali está 60, mas eu acho que é aqui, 50% daquilo que estava sendo previsto do pagamento total. Então, o fluxo de caixa para a Sabesp mais adequado. Obviamente, a conta chega, tem que ter uma engenharia também prevendo o futuro, você dá, né, obra à vista, pagamento a prazo, mas realmente tem que ter engenharia para você suportar também o pagamento lá na frente. Se todos os contratos forem de performance, essa engenharia tem que ser, obviamente, está no planejamento, né? Entro aqui um pouco, e eu vou deixar depois acredito que o César vai falar bastante, César, mas o que era, a gente traz o ortodoxo, convencional. Aqui algumas fotos, o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Fotos simples, não trouxe fotos aqui de shaft, de outras coisas também que fizeram parte do Pinheiros, mostrando que vem da engenharia convencional que a gente tem, que as empresas também de projeto, que dão os apoios, a Apex tem experiência, foi fundamental para que o sucesso desse programa, né? Oriundo lá desde lá de trás. Por que foi menos difícil? Porque toda a estrutura de Barueri e da estrutura dos interceptores ao longo do Rio Pinheiro já estavam implantadas. Então, nós estamos chegando a 30 anos do projeto Tietê, não por acaso, com muitos benefícios. Ver Silvio Leifer, está ali, Silvio Leifer, o trabalho que foi feito, então a gente tem que reconhecer todo o trabalho. O seu nome, Silvio, eu acho que todos aqueles que ajudaram a construir um grande programa que serviu de alicerce, de base, para que a gente conseguisse chegar nesse ponto. E, obviamente, passando rapidamente, entra no ortodoxo. Tivemos que fazer não convencionais, e as manutenções serão não convencionais. E o jeito de atuar será não convencional. Borsari trouxe, e acredito que terá um debate, mostrando essas coisas. E aqui já é conhecido um pouco, que tem diversas apresentações, realmente fora daquilo que é o convencional para a gente trazer. Então, essa foi a implantação, trouxe muito sucesso ao programa, e agora temos que ter a atenção e modificar o nosso jeito de agir na questão de operação e manutenção, mostrando aqui todas as alternativas, soluções alternativas que a gente trouxe e que trouxe o sucesso do Novo Rio Pinheiros. Passei um pouquinho do tempo e trago só para finalizar. Ontem a gente tem o planejamento, mostrando que a gente tem muita gente boa e muito conhecimento. Realmente a expertise da Sabesp traz, mas não está só em pessoas, né? Temos craques, realmente ganham o jogo, mas um time ganha o campeonato. E é isso que a gente tem dentro da Sabesp e com os parceiros que nós temos para chegar ao objetivo do Pinheiros. Obrigado pela oportunidade e disposição depois para o debate. Deixa o passador lá, Guilherme, por favor.
Obrigado, Guilherme. Muito interessante a apresentação. Você cobriu o nosso objetivo, que era trazer o contrato de performance. Sem isso, eu acho que não atingiríamos o objetivo. E lembrando que a ABS ela tem um grupo que desenvolveu 2 manuais de performance, e um deles, o mais atual, está disponível no site da ABS. Quem tiver interesse pode entrar e fazer o download do manual de performance. Vamos passar agora diretamente para o Ramon. O Ramon vai trazer a visão do trabalho social e a importância disso no sucesso do programa Pinheiros. Vamos lá, Ramon? Bom, boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Agradecer a primeira figura do Alceu, aí, presidente da ABS Nacional, Pladeval, ABS São Paulo, aos palestrantes e aos demais participantes presentes aqui nessa apresentação. Eu vou falar assim, de uma forma assim, geral, todo um procedimento da metodologia utilizada para basicamente, assim, focando aqui, como foi várias vezes dito aqui, focando mais naquelas áreas de assentamento irregulares, onde, como agora o próprio Paixão falou, não se utilizar métodos tradicionais. Foge um pouco das normas do tradicional que a gente executa em empresa de projeto, de engenharia e na execução de obras. Essa metodologia aqui... Deixa eu prender aqui. Todo esse trabalho aqui, os números que vão ser apresentados aqui, está como um case, foi trabalhado num consórcio, na qual participam de várias empresas, na bacia do Pirajussara. O que acontece? A bacia do Pirajussara, basicamente, ela é a maior bacia em termos de contribuição ao Rio Pinheiros. Só ela tem uma população em torno de 1 milhão de habitantes e uma vazão média natural de 1,3 metros cúbicos de água, tá, no volume natural. Então, dessa forma, aquela parte ali na figura, na apresentação, foi tratado mais assim a montante, que foi denominada Alto Pirajussara. Então, todas as informações que eu vou passar agora para vocês, referente a essa parte da bacia do Pirajussara, que é o Alto Pirajussara. Essa bacia, chamando de bacia do Alto Pirajussara, ela tem uma população, em média, de 586 mil habitantes, um esgoto gerado de 557 litros por segundo, e um esgoto coletado de 416. Aí já demonstra, de certa forma, já para antecipar, que em termos de coleta das ligações de esgoto existentes, já está bem servido, porque se eu estou gerando 557, já estou coletando 416, de certa forma está no nível, não é ruim, mas está no nível bom. O problema é o seguinte, em termos de esgoto tratado, ela só encaminha 28 litros por segundo, o que representa mais ou menos em torno de 7 mil economias para tratamento. Ao longo de todo esse trabalho, que foi começado lá em setembro de 2020, foram executadas uma série de atividades, assim, coletores-tronco, redes regulares, e também o trabalho específico nas áreas de assentamento irregular. Nós conseguimos, agora aqui em outubro de 2022, dessas 7 mil economias que iam para tratamento, hoje estão em 118 mil economias, tá, sendo encaminhadas realmente para tratamento. Tá? Mas para fazer todo esse processo inicial, tem um trabalho de engenharia, que a gente fala, um trabalho de campo, que é o quê? Fazer toda a análise do cadastro existente do sistema de coleta e transporte de esgoto da bacia, assim como identificar as ligações existentes na bacia, aqueles imóveis que vão para tratamento, que não vão para tratamento, definir das áreas irregulares, assim por diante. Então, aqui é um trabalho que a gente fala de shape, que é um trabalho que tem que ser muito bem analisado, e com esse shape aqui a gente consegue, é um arquivo eletrônico, que a gente consegue espacializar todas as informações contidas na bacia. Aqui eu vou passar antes de mais nada, por que essa bacia, a Alto Pirajussara, o miolo ali, foi excluído do contrato, porque já quando foi contratado esse trabalho, já existia um contrato de andamento de regularização dessa área com coletores-tronco em execução. Então, ele ficou fora da nossa área. Mas todas as informações que são passadas aqui foram excluídas essa área central da bacia. Aqui assim, foi espacializado todos os imóveis que só possível, sem ligação de esgoto. O que isso representa?
só tem ligação de água e não tem ligação de esgoto nesses imóveis. Aqui são aqueles imóveis que têm ligação de água e esgoto e que já vai para tratamento. Você vê uma parte pequena da bacia que está indo para tratamento. E o restante aqui é que tem ligação de água e esgoto e não tem tratamento. Não é encaminhado ao tratamento. Então, a gente mostra, se volta porquê daquele número lá, que eu capto 426 litros por segundo de esgoto, mas não é transportado para tratamento. Mais para frente isso eu vou mostrar para vocês. Então, isso é uma análise que nos ajuda muito em definir o quê? Um trabalho de inspeção a campo, que a gente chama aqui de varredura. O que é essa varredura? Basicamente, é uma equipe experiente, que tem experiência nesse trabalho, fazer toda uma inspeção das redes coletoras existentes, coletores troncos existentes, verificar a operação, se ele está afogado, se ele não está afogado, os lançamentos provisórios dessas redes coletoras, ponto de lançamento de águas pluviais, que isso na hora de implantar e regularizar as áreas de assentamento irregular nas favelas, e isso reflete muito no sistema existente de esgoto, ramais condominiais, e já com essa primeira inspeção que a gente chama de varredura, eu consigo já, naquelas áreas que não tem tratamento, que o esgoto não é encaminhado a tratamento, eu consigo já definir uma solução técnica para resolver esse problema. Aqui um exemplo, na primeira figura ali, é um mapa gerado lá em função dos shapes, que o pessoal vai a campo. A figura do meio aqui, a gente chama que é um teste de corante, a gente pega um PV de esgoto da Sabesp, um posto de visita, a gente tem dúvida de onde está sendo lançado aquele esgoto, a gente joga um corante e verifica onde ele está sendo lançado. Então, aqui ficou meio azulado ali na fotografia, então a gente constata que aquela rede está lançando provisoriamente no córrego. E a terceira foto é a situação já de uma área irregular numa favela que é normalmente encontrado nessas áreas. Voltando agora, focando nisso daqui. Todo esse trabalho social, não é assim, ela fez um trabalho socioambiental na bacia como um todo. Então, tanto nas áreas irregulares como nas áreas regulares. Tá? Mas o principal foi focado o trabalho nessas áreas de favela. Para quê? Identificar lideranças locais, tá? Cada comunidade lá sabe quais são as lideranças existentes, estabelecimento de comunicação com a população, divulgação do projeto a ser implantado para a população também, e a promoção e orientação, capacitação de lideranças comunitárias. Porque todo é um processo de participação da população. Tá? Então, eles trabalharam junto com a gente em termos de soluções técnicas, de adesão da população, para poder o resultado final ser um trabalho muito interessante. Então, é um trabalho social, é importante, assim, é imprescindível para um trabalho desse, principalmente quando a gente está atuando nessas áreas de assentamentos irregulares. Aqui algumas fotos da equipe aqui, fazendo as reuniões regulares com a população. Fazendo, por exemplo, então eu já fiz um trabalho de varredura, que antecedeu, na verdade, se precedeu ao trabalho do social, que foi a campo, identificou lideranças, falou que tal dia a equipe da técnica vai fazer a visita, fazer todo esse levantamento. Nós temos que fazer a reavaliação dos projetos existentes, tá? Em termos de coletor-tronco e rede coletora. Aqui no mapa, voltando à área, é identificado, o preto aqui são os coletores-tronco existentes na área. Aqui a área central, onde estava em execução, e aqui coletores a executar na época, hoje não estão todos executados. Então, aqui a gente já consegue perceber pelo mapa o porquê daquela deficiência em termos de encaminhamento dos esgotos para tratamento. Basicamente, é uma ineficiência em termos de ausência de coletores-tronco nessas áreas. Somados também depois daquelas áreas irregulares que, dependendo do caminhamento do coletor-tronco, não é possível passar naquela área porque já está invadido, então fica uma área que sempre, no modo tradicional, executar essas ligações de esgoto. Lembrando, assim, a equipe de varredura, ela fez a varredura em todos os coletores-troncos existentes e toda a rede de coletores existentes. E aqui, novamente, a mancha de imóveis sem ligação de esgoto. Aqui, os lançamentos provisórios, que aqui a gente conhece muito como lançamento de catapora. Então, aqui eu tenho aqui os setores, os coletores existentes em execução e a executar,
e todos os pontos de lançamento provisório. O que isso representa? São lançamentos existentes em córrego ou galeria, em função de ocupação irregular, ou áreas regulares que não foi possível encaminhar os esgotos por falta de coletor-tronco. Então, nesse caso aqui, tínhamos nessa bacia em torno de 222 pontos, aí englobando áreas regulares e irregulares. Aqui, para quem já conhece, é um projeto padrão de coletor-tronco, tá, que é desenvolvido. Aqui um projeto padrão de rede coletora. Aqui que eu falo assim, eu tenho um lançamento provisório lá que não foi feito em função da deficiência da ausência de coletor. Uma vez executado o coletor, a gente faz esse projetinho padrão, que é o padrão normal aí, segundo as normas. E aqui, agora eu estou focando mais nas áreas regulares, tá? Eu chamei de áreas regulares. Naquele trabalho do shape que a gente tem, foi disponibilizado, eu faço manchas de áreas sem ligação de esgoto, porque aí eu consigo fazer todo um planejamento com a equipe de campo nas áreas que eu vou atuar. No nosso caso aqui, toda essa mancha verde foi verificada, foi individualmente analisada para dar uma solução técnica para a captação desses esgotos aqui. Aqui eu peguei uma mancha daquela lá como exemplo. Então, no escritório, o que eu faço? Eu pego a mancha, identifico quais são as ligações de água e esgoto. Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, essa área, apesar de ter chamado de área irregular, ela já existe imóveis aí com água e esgoto, que é área regular. Por que eu chamo de área irregular? Porque eu tenho aqui no fundo de vale, as favelas estão ocupadas, então, assim, ele ocupou totalmente essa faixa. Aqui eu tenho um projeto do coletor-tronco existente, mas tem áreas lá que, em função da ocupação das moradias, eu não consigo passar com rede com coletor-tronco. Então, são áreas de difícil solução técnica para atender esse processo. Aqui eu volto, aqui já é uma foto aérea da mesma área, eu tenho lá o coletor-tronco projetado, e aqui já começa a definir essa rede de fundo de vale que vai estar atendendo, que seria uma execução de forma não tradicional, para captar todos esses imóveis que estão no fundo de vale, que às vezes, vou mostrar mais para frente, que acho que eu já tenho, o imóvel está ocupando o córrego e não é possível executar a rede coletora. Para fazer a universalização de todas as ligações de esgoto do setor, da bacia, tem áreas que não têm condições de ser atendidas, porque eu tenho aqui, no primeiro caso ali, é um córrego, e ele construiu, assim, quase rente com o nível do córrego, um imóvel. Aqui do lado, assim, tem essas tampas aqui no fundo, é o córrego que tem aqui. Então é impossível, nesse caso, mesmo implantar aquelas redes lá não tradicionais, nesse caso aqui. Então aqui a gente lança a mão, fazer uma captação de tempo seco, que a gente chama. Acho que o César, mais para frente, vai entrar em mais detalhes, né? Eu acho. Então, é uma solução que, assim, para áreas pequenas, eu faço o desvio desse esgoto aqui que está no córrego e lanço numa rede existente da Sabesp. Eu tenho, mais para frente, tem um projetinho aí, um projeto básico, para mostrar para vocês também, um projeto executivo. Voltando ao trabalho social. Eu fiz todo esse trabalho de ter contato com a liderança, identificar as pessoas, autorizou a equipe de engenharia a entrar nas áreas. Ela sempre vai... Eu vou fazer o quê? Nessas áreas de favela, eu preciso fazer a adesão dos moradores ao serviço público. Então, eu tenho que chegar lá, conversar com o morador, e pedir a adesão dele à ligação de esgoto desse imóvel. Então, eu tenho que ter adesão e tem que ter uma autorização da população. Já tem os formulários padrões que o social nosso já trabalha e desenvolve. E o trabalho de vistoria. Às vezes, em função do local, que é das condições físicas do imóvel, eu posso já ter imóveis em risco. Às vezes tem muito rachadura, que aí eu implanto uma rede na rua lá, ele vai falar que a casa dele caiu em função da nossa obra. Então, o social faz toda essa vistoria, em conjunto com a engenharia, e análise de risco de todos esses imóveis. O pessoal vai lá, fotografa, monta um relatório, para a gente se resguardar futuramente. Aqui, quando eu falei que o trabalho social, ela trabalha na bacia como um todo, aqui são algumas ações
de reciclagem de óleo cozinha aqui, que o pessoal faz para depois fazer sabão, garrafa PET, revitalização dos pontos viciados de lixo, tá? Aqui é uma situação antes e depois, isso de certa forma inibe a população a continuar jogando lixo lá. Tem atividades com crianças, atividades nas escolas, então tem uma série de atividades que são fundamentais para esse trabalho, e sempre o quê? Ter a participação dos moradores. Tem hortas comunitárias, que eu não coloquei aqui também, a gente faz hortas comunitárias com a população também. E aí, fez todo esse trabalho, a varredura foi lá, fez um pré-projeto da solução dada. Aí a gente vai fazer o quê? Verificar se aquela solução proposta da coleta daquele esgoto lá e o lançamento na rede existente, se ela tem condições do sistema existente de receber essa captação desse esgoto, se tem a vazão, se o diâmetro dela está adequado. Então, eu faço um levantamento topográfico da área, avaliação hidráulica, a definição das interligações e a consolidação do projeto. Aqui, um exemplo, peguei uma foto de uma área, numa favela, onde a topografia levanta imóvel por imóvel, dá um pouco difícil para verificar. O vermelhinho aqui são as redes fora do padrão, tá? Que é assentado. Geralmente essas redes são assentadas no grade do córrego, como já disseram, ela é envelopada. No nosso caso, a gente colocou aí brocas de 2 em 2 metros para ter uma sustentação melhor da estrutura, para quando chover, quando houver uma chuva forte, não levar toda a estrutura executada. E uma coisa importante também é o seguinte, é verificar ramais condominiais. Às vezes, em função da ocupação da área, é impossível, eu vou ter que entrar dentro do imóvel da pessoa. Aí entra de novo o trabalho social, conversar com a população, de fazer um trabalho interno na moradia, na residência dele. Aqui é um outro item muito importante, toda a equipe de varredura, o vermelho ali seriam os pontos que identificamos que são lançamentos dos imóveis, somente esgoto, e o azul ali são lançamento de águas pluviais. Então, quando eu for executar a minha rede lá no fundo de vale, esse lançamento de águas pluviais, eles não são interligados. E isso a equipe de varredura também vai lá e verifica isso daí através de teste de corante, para identificar os lançamentos. Aqui, nessa área, foi feito todo esse trabalho, e sempre com o intuito de tentar, no máximo, utilizar a solução aqui através dessa rede coletora. No nosso caso aqui, ficaram em 2 áreas, não chegaram assim, em média, cada área possui 200 ligações, então são áreas pequenas, que nós tivemos que adotar o que? A solução da captação em tempo seco, que basicamente é o quê? Eu tenho lá uma galeria de águas pluviais, eu tenho ali à esquerda a rede coletora. Então, eu faço um PV de limpeza, e entre o PV de limpeza e a galeria, o PV de galeria, eu instalo um registro. Esse registro, em função do número de economias que eu vou estar desviando das áreas para a rede coletora, ele é graduado para não ultrapassar essa vazão. E, em época de chuva, eu posso vir aqui fechar esse registro, porque a ideia desse projeto é o quê? Em época seca, basicamente todo esgoto é direcionado para a rede coletora. Em época de chuva, o volume de água aqui vai ser muito grande, vai diluir aquele esgoto, então ele vai passar direto. Mas aquela vazão lá, ou eu fecho o registro, ou eu faço um controle de vazão para não transbordar e danificar, em termos de operação, aquela rede existente, senão vai sobrecarregar e afeta o existente. Aqui eu fiz para visualizar melhor, o pessoal aqui implantando essa rede de fundo de vale. Você vê, aqui nós estamos fazendo aqui as formas, vai ser envelopado, na execução faz-se uma ensecadeira para poder concretar toda essa tubulação. Ali você vai ver, tem alguns lançamentos, alguns tubos aí saindo. Se for esgoto, a gente vai captar, se não, não vai captar. Aqui, por exemplo, inicialmente, quem olha assim pensa que é o quê? É um viaduto, uma rua passando em cima. Aqui são tudo imóveis. Então, o vídeo vai voltar, aí vai dar para verificar melhor. Na verdade, isso é uma ocupação de todo o córrego. Deixa aí. Já adiantando, eu acho assim, nesse programa do Rio Pinheiros, reforçando, eu acho que isso foi uma solução inovadora e que deu um resultado muito grande. Nas condições atuais hoje, das moradias, em termos de sistema existente, também, aqui agora já foi.
Então, assim, em termos de ocupação, a solução dada acho que foi inovadora e altamente eficiente. É provisória, é uma situação que pode ser considerada como provisória, e como foi dito já aqui, é o seguinte, para resolver isso aqui definitivamente tem que fazer todo um processo de urbanização, verificar o custo disso é elevado, o tempo é demorado, leva-se um processo muito longo. Então, consideramos uma solução que, vamos dizer, repetindo, inovadora, e acho que foi assim, vou dizer assim, a cereja de bolo desse programa. Tá? Aqui, quando eu pego, assim, por exemplo, tem 3 fotos aí, quando eu pego um coletor, um córrego que já foi canalizado, então, naquela primeira foto, a gente pode verificar que foi feita uma cinta de concreto armado, que a gente prende a rede coletora na parede, ou na parede do córrego, ou na parede do imóvel. E essa segunda aqui foi um outro processo. A gente faz uma cantoneira metálica, parafuso na parede, e amarra com uma cinta metálica. Então, porque aqui, nessa solução aqui, não dá para executar a rede coletora no grade do córrego. Então, aqui, a gente, são formas de fixar essa tubulação nas paredes. Aqui, só para ilustrar, já seria uma implantação em áreas regulares, né? Rede coletora, que é o tradicional. Coletor tronco também, que é o tradicional. Aqui, já adiantando, essa foto do meio aqui, acho que o César vai repetir essa foto também. É o que nós retiramos de um PV de esgoto. Então, agora imagine, isso dentro do PV de esgoto, entope toda a tubulação, o que vai fazer? Vai transbordar no sistema viário, vai para uma galeria e vai para o córrego. Aí o que acontece é a DBO, a qualidade de esgoto, da qualidade da água desse esgoto, desse córrego vai lá para cima, volta a ficar muito alto. E as 2 fotos aqui da direita, aqui, de cima e embaixo, já são obras executadas no fundo de vale, só que assim, a população tem, de certa forma, um costume, dessas áreas aí, abrir a janela ali e jogar o lixo para o córrego. Então, assim, é importante, nesse caso aqui, a ação do trabalho social. Tá? A população, a gente identifica isso daí, vai lá conversar com a liderança, conversa com a população, e explicar o motivo de não poder fazer esse processo. E assim também, é importante o trabalho social, sim, a rede implantada lá, o morador vê lá, arranca, está precisando de um pedaço de tubo na casa dele, e vai lá, corta e leva para a casa dele. Nós encontramos isso, tem de tudo. Então, aí já é vandalismo. Mas, de novo, o trabalho social ajuda muito, é essencial esse trabalho, que a gente conversa com a liderança vai junto com a equipe social e vai lá conversar com o morador. Ainda, assim, acho que isso melhorou e muito ainda, tá? Então, mas é um processo lento, mas que hoje acho que a consciência está sendo mudada. E aí, como no início foi dito, assim, esse contrato de performance, nós temos 2 metas. A primeira lá é número de economias, que já apresentei aqui de 7 mil foi para 118 mil, então esse resultado já foi excelente. E o outro é o quê? Análise de DBO, análise de qualidade. Nós definimos na bacia quais são os pontos de monitoramento da qualidade, isso já no início, no primeiro dia do contrato, a gente vai definir onde são os pontos de monitoramento da qualidade dos córregos. Caracterização e uso do solo de cada subbacia. Vou verificar se eu tenho indústrias, que tipo de lançamentos industriais existe na indústria, para verificar e analisar se na coleta, lá depois, na análise da qualidade, tem alguma alteração, já mais ou menos saber onde está direcionado esse possível contribuinte do esgoto irregular. E o monitoramento da qualidade da água. Aqui, nós fizemos assim, semanalmente, toda semana, um dia por semana, a gente faz coleta, já adiantando aqui. No caso dessa bacia, foram 5 pontos de coleta. Semanalmente, começou as obras, 2 meses após o início das obras, são feitas essa coleta com a finalidade desse processo. Analisar o resultado das ações de retirada daquele esgoto lá através das redes coletoras e coletor-tronco do córrego e o que isso está representando em termos de qualidade no nosso córrego. Aqui eu tenho, como o Pirajussara é muito grande, então ele tem 5 afluentes, então teve 5 pontos de monitoramento. Aqui é a foto do pessoal coletando. Aqui deixa bem claro o seguinte, a Sabesp, no mesmo ponto de coleta, a Sabesp em conjunto com o consórcio, fazia a coleta do esgoto, uma amostra ia para um laboratório,
aprovado e acreditado pela Sabesp, que é o resultado que é oficial, e nós fazíamos a nossa coleta também, de uma certa forma assim, de checagem dos resultados. Tá? E aqui, para encerrar, que acho que é o que representa tudo, em setembro de 2020, a DBO estava em 147. Então, assim, nós pegamos lá de 7 mil, passamos para 118 mil economias para tratamento, e a gente consegue analisar, assim, em agosto de 22, está aqui embaixo, está em torno de 38. Setembro de 22 foi para 35 e outubro para 27. Então, assim, mostra o resultado que foi exitoso nesse caso. E lembrando, assim, que nesse contrato, como a bacia do Pirajussara foi dividida em partes, a nossa meta nesse ponto aqui era 75, né? Não sei se 70 ou 75 a DBO. Nós chegamos a 30 já, a 27. Então, foi um resultado, assim, que eu acho que todo mundo considera que foi exitoso esse trabalho. Bom, basicamente é isso. Talvez o assunto poderia ser mais extenso, mas em função do tempo, né? Então, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Ramon. É importante essa visão da parte social. E você ainda não falou, né? O trabalho social também ajuda a ambientação para as empresas entrarem para executar, né? E a questão de criminalidade, tudo isso tem um fator muito importante. Sem delongas, vou passar aqui para o César para fazer a visão do contratado, né? Quer dizer, a gente viu aqui como é que foi estruturado o trabalho, que é importante, e agora uma visão de quem foi contratar e executou alguns contratos no Pinheiros. César, por favor. Obrigado. Agora já é boa tarde, né? Obrigado aí, Pladeval, ao seu, pelo convite. Parabéns pelo evento. Guilherme, Ramon, Silene, desculpa. Obrigado por poderem estar aqui fazendo parte desse painel. Obrigado a todos presentes. Me foi passado para falar um pouco de desafios, né? Vamos lá. Antes de falar de desafios, só para contextualizar, nós participamos de 2 consórcios. Aliás, estamos participando, porque os contratos ainda estão vigentes, né? O consórcio Performance Sul no Córrego do Pedreira, né? Onde a gente tinha uma meta de praticamente 14 mil economias para encaminhar para tratamento, com uma meta de DBO de 30 miligramas por litro. E a gente, na realidade, depois do trabalho já feito, nesse caso aí, a gente já fez toda a obra e já passou pelo período de apuração. A gente conseguiu 19.853 economias para mandar para tratamento, com uma média já real, né, nos 12 meses, de 16 miligramas por litro. Tá? No caso do consórcio do Alto Pirajussara, as metas eram bem maiores, né? É um contrato bem maior, com 105 mil economias a serem buscadas, e DBO menor ou igual a 70, e conseguimos aí 118.700, com DBO que ainda está em apuração, né? Mas com uma média aí, eu tinha a média de 36, a tua média está menor que a minha. Vou na tua. Eu acho que o importante, antes de falar de desafios, né, a gente falar que tudo isso não poderia ter acontecido se a gente não tivesse um trabalho conjunto com a Sabesp, né? A gente tinha que deixar a visão da Sabesp fiscalização e ter a visão de parceira mesmo para execução, porque se não tivesse esse trabalho conjunto, com certeza esses contratos não teriam o sucesso que tiveram, né? Eu coloquei aí algumas personagens aí que foram muito importantes, né? No caso Manuel, Luiz Cláudio lá da Sul, Felipe da TG. Lógico que os superintendentes também foram importantes, né? Mas é o pessoal que estava mais na frente, né? E isso tudo trouxe um aprendizado muito grande para nós, né? Primeiro, um contrato de performance. A gente nunca tinha tido a oportunidade de participar de um contrato desses. Apesar de ser o pioneiro, né? Nós somos, acho que, o
a segunda bacia a ser contratada. Então, o que vai acontecer disso, né, Roberval? O Roberval estava lá no começo, quando a gente ganhou, eu falei, Roberval, e agora? Né? Mas agora se vira, né? Mas, então, o aprendizado do contrato foi importante, inclusive para o próximo, no caso do Alto Pirajussara, né? Que a gente trouxe as lições aprendidas de um contrato para o outro. Tivemos que buscar as soluções criativas de engenharia, como já foi mostrado aí pelo Ramon e também pelo Guilherme. O trabalho socioambiental, que apesar da gente ter o conhecimento já de trabalhar em áreas similares, né, pelos contratos que a gente tem com a prefeitura, dos contratos mananciais, sempre é um novo desafio você entrar numa comunidade e fazer o trabalho que tem que ser feito, né? E a gente, no caso do Pedreira, a gente começou praticamente com a pandemia, a obra. Então, foi um baque danado, que a gente... e agora, o que a gente faz? No final, foi até bom, no sentido de que, durante aquele período onde ficou todo mundo dentro de casa, a gente teve mais condição de trabalhar sem incomodar a vida cotidiana das pessoas. Bom, os desafios, né? Acho que o primeiro desafio, sem dúvida alguma, foi o financeiro, né? A hora que chegou lá, falou assim, bom, e aí? Nós vamos ter uma remuneração variável, que não vai pagar o custo da obra. Como é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com recurso próprio, vamos para banco. No caso do Pedreira, a gente não poderia estar usando o consórcio como agente captador de recursos, o que poderia ter sido feito no caso do Pirajussara. Então, as empresas no Pedreira tiveram necessariamente que se virar cada uma com o seu percentual de participação no consórcio, e a gente tinha até uma vontade inicial de usar o Desenvolve São Paulo, que era até uma sugestão da própria Sabesp, para poder fazer a captação de recursos. Mas, com a pandemia, também os recursos foram direcionados para outras atividades, e, com isso, a gente ficou a ver navios, né? Então, cada um teve que se virar também, no caso do consórcio Pirajussara. E essa remuneração variável, né, no caso do Pedreira, ela representou, durante os 18 meses de obra, 12 meses de apuração, 49% só do valor do contrato, né? O que no Pirajussara é um pouco maior, ele é um pouco maior, não, já é bem maior, porque é mais tempo de obra, também o que provocou também, e o valor do contrato também, que é de 225 milhões contra 56 do Pedreira. Bom, o segundo foi o projeto, né, o desafio. A gente está acostumado, né, Guilherme, a receber um projeto da Sabesp e tocar o projeto. Fala assim, bom, a gente recebeu alguma coisa de projeto, né, e tinha que desenvolver o projeto com a obra andando. Então, a AGM, que foi a nossa projetista, ela teve um trabalho praticamente de campo diretamente intermitente, buscando as soluções rapidamente, passando para aprovação da Sabesp. A Sabesp também, muito rapidamente, conseguia também fazer as liberações, e, com isso, a gente conseguiu ter a condição de poder chegar no prazo solicitado pelo contrato, né? O outro desafio era o tal do shape, né, que são as informações de quem está ligado, quem não está ligado na rede, que é um mapa que a Sabesp ela só disponibilizou depois do contrato ganho. Então, a gente tinha que fazer o entendimento do shape, verificar o plano de ataque a partir do próprio shape, e fazer, como o Ramon já apresentou, os serviços de varredura para confirmar essas informações, porque o shape ele também é muito variável, ele também vai variando com o tempo, né?
Então, isso fez com que a gente focasse muito nesse período de aprendizado aí do que era a realidade dos fatos, né? Então, assim, dos 16 quilômetros previstos pelo edital, né, que eles tinham se imaginado que seriam 16 quilômetros, a gente teve que realizar 29 quilômetros para poder chegar no levantamento preciso da situação. Isso no caso do Pedreira. No caso do Pirajussara, foram 175 quilômetros previstos e a gente realizou 215 quilômetros. Como eu falei, o outro desafio é o trabalho nas comunidades, né? O trabalho, que é um trabalho bastante complexo, porque você tem que entrar na casa das pessoas, você tem que incomodar o dia a dia das pessoas, então você tem que ter uma atividade social, socioambiental aí muito forte, para poder fazer a conscientização, né, principalmente da necessidade, que é basicamente a necessidade de você entender que o esgoto é importante, ele tem que estar ligado na rede para poder não incomodar a vida não só da própria família, mas das famílias vizinhas, né? E com o advento da pandemia, a gente também entrou num trabalho social forte também de ajuda à comunidade. Então, a gente conseguiu bastante doações, tanto de alimentos como de produtos de higiene, né? E uma das coisas mais importantes que a gente reparou, além de tudo, é a importância da conscientização do cuidado com o lixo, né? Como o Ramon falou, o pessoal estava acostumado a jogar o lixo direto pela janela, nos córregos, ou mesmo que não seja pela janela, chegar dentro do córrego e jogar o lixo. E isso a gente notou com as medições de DBO, que quanto mais lixo, obviamente, você tinha, maior era a medição que dava a taxa de DBO. Então, esse trabalho social foi muito importante também, com a substituição, lá, a coleta do óleo, né, para virar sabão, por troca de sabão. Ou seja, foi feito todo um trabalho. Também fizemos uns trabalhos de mutirões de limpeza nos córregos, com o apoio da prefeitura. Isso eu estou falando mais no caso do Pedreira. As revitalizações de vielas, as disposições das caçambas em locais estratégicos, né? Porque, às vezes, a caçamba estava colocada em locais que a própria prefeitura tinha dificuldade de acessar. Então, de comum acordo com a comunidade, se estabeleceram os novos locais onde as pessoas deveriam, ou devem, né, porque elas estão lá, jogar o lixo devido. E aí vem o não convencional, já falado pelo Guilherme e pelo Ramon também, né? A gente teve que entrar literalmente dentro do rio, né, dentro do córrego. E para isso, a gente, obviamente, teve toda uma instrumentação de EPIs para proteger os funcionários nesse ambiente não muito bom, né? E com isso a gente conseguiu fazer, então, diversas obras aí com os coletores ali passando nos córregos, as ligações das casas. As casas, o esgoto era lançado diretamente nos córregos como um chafariz ali, né, pelas casas anteriormente. Então, a gente fez a conexão de todas elas e, com isso, a gente conseguiu fazer aí, com sucesso a ligação. O Ramon já falou das obstruções de rede, isso é porque um problema sério para a gente. Durante o período, principalmente de medição, quando a gente começou a observar, que a gente já fazia o monitoramento do DBO, mesmo antes do período de apuração,
Mas a gente constatou que, às vezes, apareciam aumentos de DBO que surgiam, a gente não sabia de onde. Aí, quando fazia a pesquisa no local, né, ia buscar onde estava o problema, a gente se deparava aí com o problema de obstrução da rede, né? Então, a gente automaticamente acionava a Sabesp rapidamente também fazia a sua intervenção, né? Mas o próprio trabalho socioambiental se focou muito nisso, né? A gente até, inclusive, apresentava as fotos para o pessoal, falava assim, olha, o que vocês estão jogando no lixo, o lixo que vocês estão jogando na rede ou nos córregos está provocando tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, é um trabalho que ele tem que ser ainda, acho que tem que ser permanente, e aí eu fiquei bastante contente em ouvir o Borsari falar que vai fazer o global do Novo Rio Pinheiros, né? Porque é importante manter aquilo que já foi conquistado, para não se perder aí com o tempo. Uma outra solução aí que a gente teve que desenvolver, ao invés, assim, algumas bacias isoladas, isso também foi um desafio, necessariamente solicitavam a instalação de elevatórias. Depois de estudar bastante, nós decidimos por uma solução de sistema de bombeamento em linha, que é como se fosse um booster aí para o esgoto. Com isso, a gente evitava a necessidade de desapropriação para a instalação de uma elevatória, e, como pode ser visto aqui na foto, né, é um quadro que fica protegido dentro de uma casinha na calçada, onde fica fácil a manutenção também por parte da Sabesp, daqui para frente, né, mas que funcionou muito bem, muito bem. E o sistema de captação de tempo seco, que o Ramon também já falou, inclusive usou o mesmo esquemático aqui, né, Ramon? Aonde a gente teve o cuidado de utilizar apenas em locais onde existia a impossibilidade de execução das ligações domiciliares, né? Então, em habitações precárias, dificuldade de acessos que você muitas vezes encontrava, a própria proibição, né? Aqui você não entra, né? Aquela coisa que às vezes tem nas comunidades, do dono da área, de não deixar entrar para fazer nada, então você também tinha esses problemas. As soleiras negativas, né? Onde o lançamento de esgotos também era feito diretamente nas galerias de águas pluviais. E aí veio a solução aí que eu acho que foi meio não inovadora, mas a gente trouxe essa ideia do registro, que o Ramon já falou, onde a gente poderia estar controlando o lançamento. Então, por exemplo, nessa área do Beco do Cão, na Bacia do Pedreira, né, 1.250 economias não tinham como ser captadas e tratadas, levadas para tratamento. Então, foi feita uma vazão estimada por economia, né, de 0,042 litros por segundo, e, com isso, chegou-se numa vazão de 5,25. Esse registro, então, ele está limitando que passe mais do que 5,25. E, caso as economias sejam coletadas no futuro, aí você vai regulando o registro e vai diminuindo a vazão para ser lançado, enquanto as novas ligações são diretamente jogadas na rede. É isso aí. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, César. Você trouxe uma solução aqui que é bem interessante, né, que é o bombeamento em linha, que estava de uma forma
evoluindo a implantação na Sabesp, mas o Pinheiros acabou avançando, porque eu sei que vários contratos acabaram sendo implantados, que é o conhecido como DIP, né? E é a elevatória com poço seco bombeado direto. Bom, eu queria agradecer aqui a todos. Eu vou fazer algumas perguntas por conta do adiantado da hora. E tem um aqui que eu não sei até se cabe muito no nosso painel, mas quem talvez possa responder é a Silene. Eu não sei se ela conhece esse tema. A pergunta é: a coloração verde antes das chuvas do Rio Pinheiros não seria influência da liberação das águas de refrigeração da termoelétrica Piratininga, que usa águas da Billings? Você sabe alguma coisa sobre esse tema? Não sei, não. Então, nós vamos pular. Quem perguntou, nós vamos ter que pesquisar para responder. Talvez o Nivaldo à tarde. Aí tem um elogio, né, aqui falando que o programa trouxe inovação, uma experiência para o saneamento e para toda a sociedade, uma evolução sempre. Aqui uma para o Guilherme e para o César, do Guilherme Salvador. A principal mudança ocorrida nesse processo, para ter dado certo, foi a contratação por performance? Eu acho que a contratação do performance foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso do Novo Rio Pinheiros. É um conjunto de fatores, uma sinergia, como eu falei, um projeto que teve um programa que teve sucesso devido a vários fatores. Assim como, se desse errado, um avião não cai por um motivo só, o sucesso não pode ser acreditado por um motivo só. É um conjunto de fatores e, com certeza, os contratos de performance eles corroboraram bastante, aliados, principalmente, à capacidade que nós temos também no mercado aqui de São Paulo. A gente não pode esquecer os parceiros com a inteligência, com a expertise para ajudar a construir, além da expertise da Sabesp. E você, César? Foi uma novidade para vocês, mas você acredita que é o caminho, né? Eu virei fã desses contratos de performance, porque realmente você faz com que a coisa aconteça, ela tenha começo, meio e fim. A gente é testemunha aí de muitas obras que não tiveram o seu complemento por falta de espaço de aditivo, por N razões. E nesse caso específico, né, a obrigação de você terminar para você receber, ela foi fundamental para as empresas correrem atrás e resolverem e trazer a engenharia mesmo para dentro. Apesar de serem obras simples, né, eu acho que se você não tivesse tido a criatividade da engenharia aí em vários momentos, né, você não teria conseguido também o sucesso. E aqui tem, eu vou fazer uma pergunta para a Silene, porque aí é curiosidade minha, viu, Silene? Após o avanço, vocês têm rodado o modelo constantemente com os resultados que têm vindo e está aferindo? Como é que ficou o desvio padrão do que previsto para o resultado? Então, a gente tem rodado, sim. Né? Então, depois daquela primeira, a gente rodou por conta do Cachoeira, né? Agora ele também está sendo rodado de novo, porque o cenário atual agora ele é diferente do cenário atual de 2018, 2019, né? E os parâmetros de calibração do modelo também mudam, porque a gente tem uma DBO muito mais refratária agora. Então, os parâmetros utilizados lá no atual, quando a gente calibrou o modelo no atual, são diferentes. Então, a gente vai recalibrar o modelo agora, a gente já está nesse processo, né? E também uma coisa que a gente vai tentar implementar é essa situação das algas também, né? Porque a gente tem bastante oxigênio disponível agora, né? Então, esse aumento de algas também a gente tem que começar, porque vai ser uma outra preocupação, porque a gente tem nutrientes, porque a gente não tem ET ali, né? E a ET também não trata o nutriente, e está disponível, tem bastante oxigênio disponível agora, né? Então, a gente vai estar continuando, sim, fazendo as modelagens, né? E acho, como eu sou técnico, eu acho que deve ser muito gratificante poder acompanhar tudo isso e ver a evolução e poder fazer as correções para um aprendizado futuro, né? Sim, e para a gente é muito importante conhecer bem o rio,
né? Porque ele é um rio muito diferente, muito especial, né? E a gente está conhecendo agora, né? Realmente é muito gratificante você acompanhar esse trabalho, acompanhar os resultados, e eu acho que a Sabesp, sim, como foi falado, tem que acompanhar os resultados, porque foi tudo inovador. A gente não sabe muito bem como vai ser depois essas obras, que lá no planejamento a gente também não imaginava que pudesse fazer esse tipo de ligação. Então, inclusive, fica uma certa redundância agora, porque foi feita a ligação em áreas que a gente achou que não seria possível, mas pode ter problema. Mesmo assim, as URs vão estar lá para dar conta disso, onde elas estão localizadas. O PV de tempo seco, é um pouco complicado a operação dele, a gente sabe disso. Então, tudo isso a gente vai acompanhando, para que tenha melhorias. E, quem sabe, isso vai ser aplicado no Tietê, em outros rios, mas, tecnicamente, é muito gratificante você ver isso sair do papel e ter o resultado que está tendo agora. O envolvimento de todo mundo, dos técnicos da Sabesp. Particularmente, eu vi o empenho de todos, desde a nossa área de planejamento até a execução, o diretor-presidente, com aquelas reuniões mensais, querendo saber para e passo o que está acontecendo. Isso foi muito interessante, E as próprias contratadas também, Eu cheguei aí em campo, a própria população, é impressionante como eles se sentem pertencentes ao lugar agora, porque a gente chegou lá e só colocou o esgoto, que foi o que o Borsari falou. Não melhorou o restante, mas a gente só colocou o esgoto e isso já deu um pertencimento da pessoa onde ele mora. Legal, Silene. E já fica aqui um convite para o primeiro semestre de 2023, a gente fazer um webinar com mais detalhes dessa modelagem, que aqui foi muito rápido, aí a gente vai te dar mais tempo para a gente poder... E aí você traz já essa visão do modelo revisado para mostrar para todo mundo, tá? Ótimo. Então, já está convidada, tá? Obrigada. E aí tem aqui as últimas perguntas, são para o Ramon, que a parte social instigou bastante, E aqui nós temos uma pergunta... do Cardoso da Sanasa, se as abordagens com os consumidores das comunidades favelas foram feitas com funcionários da empresa ou terceirizados. Essa é uma, aí você já responde tudo uma vez. Outra coisa, essas ligações, todas entraram como tarifa social, essa também é uma outra questão. E uma última é uma afirmação de quem assistiu aqui, dizendo que, sem o trabalho social, essas soluções inovadoras não conseguiriam ser implantadas, Ramon. Então, essas três, tá? Com relação à equipe, são equipes assim já das empresas mesmo, não foi terceirizado. Basicamente, o pessoal-chave da equipe, lá em uma certa hierarquia, são todos já pessoas, já desenvolvem esse trabalho para as empresas, tá, do consórcio, então não foi terceirizado. Mesmo que é uma mão de obra, assim, não dá para você ficar assim, terceirizando qualquer hora, assim, porque a responsabilidade e o resultado desse trabalho é essencial para a solução técnica. Nessas áreas que a gente fala de comunidades, de favelas, se não tiver um trabalho social bem feito, de convencimento com a população, a gente não consegue entrar. Como você disse, em termos assim, de risco, de bandidagem, é surreal o que acontece lá. Mas é essencial, por isso, ter uma equipe própria, com experiência já há anos nesse trabalho de desenvolvimento. Em termos de tarifa social, sim. Essa até é uma forma também de ganhar, da população participar no processo. Realmente é uma tarifa social, uma tarifa especial, um custo menor, que faz a gente fazer o convencimento da população. Tá? E o terceiro comentário... não, é essencial. Nesse trabalho, nessas áreas de comunidade, é essencial o trabalho, assim como esse trabalho na comunidade e no entorno também. Como eu mostrei aquelas fotos lá, de recuperação de garrafa PET, fazer recuperação de óleo, trabalho com a comunidade, com as crianças nas escolas, é essencial, e isso envolve a comunidade toda, a bacia como um todo, e aderindo ao programa. Legal. Ótimo, gente. Eu vou agora encerrar, porque nós temos o brunch agora. Eu diria que o objetivo do painel foi atingido. Eu queria agradecer a Silene Battistelli, o Guilherme Paixão, o Ramon Veloso e o César Lanois, por trazerem tanto conteúdo e dividir isso conosco e com os nossos internautas. Lembrando que tudo isso ainda vai ficar nos nossos YouTube, tanto da ABS Nacional e da ABS São Paulo, para qualquer um
consultar a hora que quiser. Agora é contigo, Jesse. Obrigado, hein? Pediria uma salva de palmas aos nossos palestrantes, agradecendo mais uma vez a todos vocês, ao Claudeval, nosso moderador, muito obrigado. Antes de sairmos para o nosso brunch, que já está servido aqui no hall, agradecemos mais uma vez aos patrocinadores desse evento, Consórcio TPF Engecorps, Engeform, Passarelli, CAA Company, Cobrap, Hplan, Ensibra, Giribello Engenharia, LBR Engenharia, Nippon Koei-Lac do Brasil, Sondotécnica e Visca. Vamos aos vídeos dos nossos patrocinadores, por favor.